Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Aqui vai a terceira parte do livro de Esther. Vamos falar hoje sobre o capítulo 4 e talvez 5, depende de como o vídeo vai correr. Vocês sabem que eu não gosto de fazer vídeos grandes e fui realmente instruída desde o primeiro dia que o nosso Pai Celestial me escolheu para fazer estes vídeos, para não fazer vídeos longos, porque Ele sabe que os seus filhos às vezes são impacientes e quando começam a ver um vídeo que é muito comprido, que é muito longo, começam a perder o interesse. Eu espero que você já tenha visto a primeira parte, a segunda parte, aqui vai a terceira parte, feita com muito amor e feita com instrução do Espírito Santo e, claro, lendo as Sagradas Escrituras e passando a vocês aquilo que o Espírito Santo me revela. Vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, eu te dou graças, glórias ao teu nome. Obrigado por essas revelações que tens feito a mim. Seja elevado o teu nome nos céus e na terra, que a gente possa aprender com elas, aplicar a nossa vida e ser-te fiel, Pai Santo, Senhor, em todas as áreas, Senhor. Sabemos que há um preço a pagar, como a tua palavra ensina e como eu vejo falar aqui daqui a pouco, Senhor. Há um preço a pagar, Senhor, mas vale a pena, Senhor. Glória seja dado o teu nome. Em nome de Arroxo e Yeshua Hamashia, que te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Ok, meus irmãos, vamos então ler agora o capítulo 4 e talvez 5, depende daquilo como o Espírito Santo me lhe dar. Vamos então ler aqui o capítulo 4 de Esther. Eu podia fazer um resumo do capítulo 1, 2 e 3, mas eu espero que você veja o vídeo para você ver exatamente o que é que o Espírito Santo me revelou acerca destes 3 capítulos que eu já acabei de ler. Então, quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, portanto, quando ele soube que Ramã tinha escrito decretos e mandado para todas as províncias para exterminarem, matarem e saquearem os bens dos judeus, ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto com jejum. Já havia jejum. Eles começaram logo com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e cinza. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. Portanto, ela ficou muito sentida. E mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano e saco, porém ele não aceitou. Ora, nós sabemos que, segundo as Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, as pessoas, quando estavam entristecidas com algo que faziam a eles, ou por alguma maldição, ou por alguma doença, uma maneira deles manifestarem a sua dor e o seu sofrimento era, uma delas era rapar a cabeça e a outra era vestir-se de pano e saco. E então diz aqui que Mardoqueu, quando soube que aquele decreto tinha saído para matar todos os judeus, ele, claro, começou com jejum, com grande luto, choro, lamentação, ele e o povo, e muitos estavam deitados em saco e cinza. Portanto, a Esther, quando soube, mandou roupas para ele vestir-se, mas ele não quis. Então Esther chamou Ratá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la. E deu-lhe, portanto, Esther deu ordem para este tal Ratá, ordem para ir a Mardoqueu. Eu leio o H por Ré, porque como eu vivi muitos anos nos Estados Unidos da América, eu uso da maneira que dizem lá, é Ratá. Provavelmente seja Atá, mas... e então ele deu ordem para ir a Mardoqueu para saber o que era aquilo, porque é que ele estava assim. Saindo Ratá a Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Eu penso que era 10 mil, eu já li aí no versículo passado,
Também deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei. Portanto, o Ramá, que era o tio dela, que a adotou, estava dizendo, ele deu a este tal Ratá uma cópia daquilo que tinha sido mandado para o povo, dizendo que todos os judeus tinham que morrer, e ele mandou-lhe aquela cópia, e portanto, diz assim, também deu-lhe a cópia da lei escrita que publicara em Susã para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, para ordenar a ela que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na presença do rei pelo seu povo. Veio, pois, Ratá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Ratá, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e os povos das províncias do rei bem sabem que todo homem e mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para eles o seu cetro de ouro, para que viva, e eu nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. Portanto, naquele tempo, como eu já disse no primeiro vídeo, havia uma enorme reverência ao rei. Ninguém podia chegar-se ao rei assim do nada e falar com ele, a não ser que o rei estendesse o cetro e a pessoa aí podia chegar-se ao pé do rei. E ela então estava explicando a eles que não podia, se ela fizesse isso ela ia ser morta. E fizeram saber as palavras de Esther a Mardoqueu. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imaginas no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Ela está dizendo a ela: não penses, porque estás aí no palácio do rei, que tu vais escapar de todos os judeus. Porque se de tudo te calares neste tempo, isto foi a parte que me fez chocar mais, diz aqui assim: se tu não fizeres nada, se tu ficares calada, por isso há 2 ou 3 dias atrás eu fiz um vídeo que, como é que eu disse? Falando, perdes, não sei como é que eu pus já o vídeo, mas foi por falar a gente perde e por não falar a gente também perde. Deixa eu ver como é que eu fiz o nome do vídeo, mas eu sei que foi mais ou menos assim. E é exatamente isto que está acontecendo. Perde-se por falar e perde-se por não falar. Meus irmãos, isso que está dizendo aqui, isso mexeu muito comigo, diz assim: então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imaginas no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre os judeus, porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá. Oh my God, se vocês entendessem a grandeza desta palavra. Está dizendo assim: se tu não falares, se tu não disseres nada, eu acredito com todo o meu coração que vai vir socorro do outro lado. Mardoqueu era um homem tão chegado a Deus que ele acreditava que de uma maneira ou de outra ia haver socorro e livramento para o povo de Deus. E ele diz então assim: irmãos, medita neste versículo 14 do capítulo 4. Isso é maravilhoso, esse versículo. Diz assim: porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quer dizer, ele diz assim: se tu não disseres nada, tu vais morrer, mas a casa de teu pai. Mas vai vir socorro de outro lado para os judeus. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. O Tito está dizendo: quem sabe se este foi o propósito de tu estares na presença do rei para intercederes pelo povo. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharam em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias nem 3 noites. Irmãos, isto foi outra coisa que eu disse: meu Deus do céu, hoje em dia quem é que jejua um dia sem comer e sem beber? Às vezes as pessoas não querem jejuar
por problemas da sua própria vida, quanto mais da vida dos outros, porque ela ali não está em perigo, não é só ela, é todos os judeus. E ela disse assim, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais, portanto os judeus iam jejuar, não era por eles, era pela Esther. Jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Não comais, não comam nem bebam por 3 dias. 3 dias, eu vou falar sobre isso, sobre a comida. 3 dias, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. Ela também ia deixar de comer e beber por 3 dias. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, portanto, ou se morrer, morri. Pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as pessoas dos países mais pobres, que levam mais tempo sem comer e sem beber, têm uma alimentação muito fraca. Fraca, estou falando de, sim, que não comem muito, porque estas pessoas que vivem nestes países pobres, eles alimentam-se muito da terra, de coisas que a terra produz, coisas que não são contaminadas. Eles basicamente não comem comida processada como nós, portanto em Portugal e especialmente nos Estados Unidos, comemos. E esta comida processada pode ter muito bom gosto, pode ter muito boa aparência, mas não dá vitamina nenhuma ao corpo. E então, meus irmãos, eu quero que vocês prestem atenção ao que eu estou dizendo agora aqui, porque isto são palavras ungidas pelo Espírito Santo. As pessoas as quais, quando acontece, por exemplo, um terremoto, em países que são pobres, em que as pessoas passam fome, e as pessoas ficam debaixo dos escombros 3, 4, até 5 dias, sem comer e às vezes sem beber. As pessoas, elas conseguem sobreviver. No entanto, as pessoas que estão acostumadas a comer, a beber, tipo os americanos e outros países mais em que as pessoas realmente levam, não passam fome, estão sempre a comer, estão sempre a alimentar o seu corpo. Essas pessoas, se não comerem por 2 dias pelo menos, já estão debilitadas e ao 3º dia talvez já estejam mortas, se não comerem nem beberem. Eu quero te dizer que o Espírito Santo é a mesma coisa. O Espírito Santo é nós. O Espírito Santo puro. Eu disse que esses países pobres, eles alimentam-se de coisas orgânicas, coisas puras. Podem comer 3 vezes menos do que nós comemos, mas eles comem coisas puras. Nós, filhos do Altíssimo, devemos de alimentar o nosso espírito também com coisas puras, para que a gente possa suportar mais. Esther pediu 3 dias de jejum, sem comer e sem beber. Olha que não é qualquer pessoa que consegue isso. Eu tive uma irmã em Cristo que diz que levei um dia, eu já fiz, irmãos, o Espírito Santo é a minha testemunha, eu já fiz um dia só, jejum completo, sem comer e sem beber. E não foi por mim, foi por uma pessoa que fiz este jejum. Foi só uma vez que eu fiz na vida, porque realmente eu estava me sentindo muito fraca. E houve uma irmã em Cristo que queria ver se conseguia fazer 3 dias. Ela diz que o primeiro dia ela conseguia, o segundo dia, quando ela descer das escadas de manhã para ir para baixo, portanto fazer a sua vida, ela diz que caí pelas escadas abaixo, não tinha força, estava vendo que ia dar alguma coisa e então decidi comer. Não é fácil fazer uma coisa destas. Não é fácil, meus irmãos. E vejo uma coisa, vocês vão ver o enorme livramento que o nosso Pai Celestial deu ao povo judeu. A maneira fora de normal, que é uma coisa que nós nunca pensávamos que essa história ia tomar este rumo. Um rumo fora de normal, porque o nosso Deus é fora de normal, o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele tem todo o poder, ele é super, ele é... Ele não tem palavras para dizer como é o nosso Deus. E ele soube a maneira exata para, como é que é dizer, contornar essa situação, a maneiras de os inimigos serem punidos, os inimigos que queriam destruir os judeus. Houve um preço a pagar. Os judeus ficaram 3 dias sem comer e sem beber.
Você pode pensar até 3 dias sem comer, sem beber, não é grandes coisas. Experimenta ficar um dia sem comer e sem beber. Experimenta a ficar um dia sem comer e sem beber, que vais ver o que é, os gritos que o nosso corpo dá. Porque o nosso corpo dá, a não ser que você tenha problemas de, como é que é dizer, de falta de apetite. Por exemplo, o meu marido pode ficar um dia inteiro sem comer, que não dá nada nenhuma. Ele é uma pessoa que não... Ele diz mesmo que come para sobreviver. Ele é uma pessoa que desde pequenino sempre teve problemas em apetite. Ele é magrinho, mas ele não é uma pessoa de comer muito. Ao passo que eu já sou diferente. Então, meus irmãos, isso quer dizer que eles levaram 3 dias sem comer e sem beber. Jejuando e tesourando para que o nosso Pai Celestial pudesse reverter essa situação. E você vai ver no versículo 5, no capítulo 5, como foi que essa situação se voltou basicamente em 360 graus. Não percam o próximo vídeo, que o Altíssimo vos abençoe, fiquem na paz do Criador dos céus e da terra.